17º Congresso do Sindasp, realizado em Canoinhas entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro de 2014, teve como tema o trabalhador do contestado. O Congresso apresentou uma programação cultural que salientou as variadas manifestações artísticas da região. Quero agradecer a todos aqui, a presença de todos nesse congresso. Sempre é mais um momento daquilo que a gente vai levar para sempre nas nossas vidas, né? Que é aquilo que a gente aprende. Só isso que ninguém vai tirar de nós, isso ninguém tira da gente. Então, esse é um excelente momento para que a gente possa estar aqui refletindo sobre um assunto de bastante interesse e, inclusive, de pouco conhecimento ainda da sociedade catarinense, para que a gente possa ter conhecimento e orgulho daquilo que é a nossa história. É necessário que nós contemos a nossa história. Portanto, interpretar a questão que envolveu a Guerra do Contestado e as suas derivações é algo fundamental. A mata se agita, vai ser cortada, as aves fogem enlouquecidas, deixando seus ninhos destruídos. E entre pinhão, entre erva mate e fome, surgem os capatazes, os mestres de obra, os engenheiros, e gritam: tudo pertence à companhia! Nós vamos construir a ferrovia! E entre pinhão, erva mate e fome, apareceu um monge que falava assim: eu vim avisar que vem um tempo de muito pasto e pouco rastro. Vocês trate de tomar providência. A guerra dos Maragatos foi feia, mas não foi nada. Vem aí uma guerra muito pior. O sangue vai correr pela terra feito um rio. Começando pela questão social, a vida do imigrante e a chegada do estranho desestabilizou a questão cultural da região, descontentou o sertanejo. A questão econômica e, ao mesmo tempo, política, que era um território muito vasto, muito rico, e que era pretendido pelo Paraná e por Santa Catarina. E também, na questão econômica, é fundamental dizer que a vinda da modernidade trouxe o capital estrangeiro. Então trouxe as grandes serrarias que acabaram lapidando as florestas, destruindo os ervais, acabando com as pequenas serrarias e dispersando os sertanejos. E também é uma guerra santa e religiosa, porque se não fosse a cultura popular e os monges, os sertanejos não teriam aquela força, aquela determinação de se unirem e combater contra as forças políticas e econômicas. A produção de arte e cultura em reunião com a construção da riqueza e as lutas dos trabalhadores foram o marco do encontro. Vamos voltar à infância, vamos ser todos crianças comportadas e ouvir a história que ele relembra a contação de história dos pais, dos avós para as crianças. E uma voz que disse: eu caio! João, sem medo, disse: pois caia! E veio do teto como uma perna, só a perna de um vivente. Brum, a batida lá em cima. E falou: eu
Caio! Eles, pois Caia, agora virou. O que era? Macho, agora é mulher? O que está acontecendo? Caia! Que nunca cai. Eu caio! Pois caia, que nunca cai! Está demorando demais. Caiu outro, um braço. No chão, assim, fez aquilo. E aí continuou. Eu caio! Pois caia, está demorando demais. Caiu outro braço. Eu caio! Pois caia, que nunca cai. Caiu o tronco. Eu caio! Pois caia, que nunca cai, está demorando demais. Caiu a cabeça e emendou tudo ali. E se formou um enorme de um cidadão, com o cabelo arrepiado, sem pentear, assim, e veio vindo para cima dele. Saiu para fora do rancho, naquele instante. Encontrou um sapo, aqueles enormes pulando lá fora no verão, assim, e já encontrou um espeto ali do lado e enfiou aquele espeto no sapo. E o sapo fazia assim, com aquelas perninhas. E trouxe ali do lado, escorrendo um sangue, ficou do lado da carne do João Sem Medo. Eu disse, tira esse sapo daí! Não tiro! Tira esse sapo daí! Não tiro! E aí, aquele monstro encostou o sapo na carne de João Sem Medo, e João Sem Medo, revoltado, disse, saia daí! Não saio! E eles entraram numa luta corporal, e João Sem Medo derrubou o enorme daquele homem, subiu em cima e segurou pelos braços. Aí a visagem daquele homem, aquela assombração, disse, olha, você é o primeiro homem corajoso que encontrei na minha vida. Vai ter ali no canto desse rancho, tem um guardado com ouro. E ali foram lá, cavaram, e João Sem Medo é um homem muito rico, vive muito rico até hoje. A questão da luta pela terra ainda é muito importante em toda essa região, né? Por mais que nós tenhamos vivido esse movimento social tão importante, a concentração da terra ainda é muito grande em toda essa área. Se nós compararmos com um século atrás, ainda permanece a concentração na mão de poucas pessoas e especialmente a presença em toda essa região de empresas multinacionais, que acabam concentrando essa terra também e excluindo o trabalhador nacional, tal qual aconteceu no passado. Claro, são momentos diferentes da história, mas é importante estabelecer essa relação e ver que ainda não foi superado esse problema, né? A terra ainda é um bem que está sob controle de poucas pessoas e isso é terrível para a sociedade e especialmente para a população que vive aqui. A resistência deles representou a formação de um dos movimentos sociais mais importantes da história, não só do Estado ou do Brasil, né? É uma situação única na história onde tantas pessoas despossuídas e que sofreram tantas injustiças conseguiram se organizar e lutaram contra o Estado brasileiro, né, contra o Exército brasileiro, contra as classes dominantes durante tanto tempo. Recentemente houve a tentativa até de se constituir uma legislação que reprimisse os movimentos sociais, né, que felizmente foi barrado. E isso é um sintoma do grau de autoritarismo que existe até hoje na sociedade brasileira. Não dá para comparar, né, são momentos históricos diferenciados, nós temos a democracia mesmo que ainda não madura como a gente espera, mas há sim a criminalização de muitos movimentos sociais. A luta pela terra continua sendo vista por grande parte da população como o movimento dos trabalhadores sem terra, né, como um ajuntamento de desocupados e fora da lei, o que é extremamente equivocado, né. A luta pela terra se dá como um resultado do conjunto de exclusões que essa população sofreu ao longo do tempo, né. Agora, é preciso que não apenas o Estado brasileiro, mas sim a população toda perceba que o movimento social ele é sempre legítimo. É uma organização coletiva de luta ou para conquista ou para afirmação dos direitos. E todos os cidadãos têm o direito de se organizar dessa forma. A Guerra do Contestado, portanto, ela bebe muito, pelo menos sob o prisma da exclusão, e depois da reinserção desses excluídos por outros sistemas que não o da escravidão, do final da escravidão, né? A gente tem a Guerra do Contestado acontecendo
24 anos apenas após o final da escravidão. Então, os ranços do sistema escravista, da exploração a que esses homens e mulheres estavam submetidos, não acabam porque a escravidão acabou. O preconceito racial no Brasil é muito mais forte que o preconceito de classe. Eu acho que ele se põe de forma muito mais marcante pelos índices básicos que a gente pode encontrar. Por exemplo, apenas 11% dos universitários brasileiros são negros. Tá? Então, eu acho que isso marca bastante. A maior parte da população brasileira que mora em favela são negros. A maior parte da população carcerária brasileira é uma população negra. Apenas 1% dos professores universitários no Brasil são negros. Eu acho que o preconceito racial ele é muito mais forte ainda. Nós não devemos ficar apenas com a memória e a história da guerra, mas de todos os fatos decorrentes dela. E esses fatos relacionados ao folclore, às lendas do contestado, faz parte do imaginário popular e nós podemos aproveitar todas essas questões, inclusive turisticamente. Porque quando alguém vem para a nossa região, não quer saber apenas do patrimônio, daquilo que restou da guerra, das suas heranças, mas também do folclore que existe em torno dela. E no folclore relacionado ao contestado é muito rico e é um grande potencial que nós podemos explorar turisticamente. Nos últimos anos, a história do contestado tem sido esquecida pelos governantes, principalmente por parte do governo do Estado, que optou, na minha visão, por apoiar outras manifestações culturais e esqueceu o nosso contestado, que emblematicamente é a principal história de Santa Catarina, mas que está relegada no segundo plano por parte das esferas estaduais e também até de alguns municípios da região. Nesta região se sente resquício ainda quente, pois a nossa alma não mente e sente a batalha travada. Trazemos na alma a saudade, no coração a verdade, no peito a lealdade a esta região contestada. De pioneiros descontentes, o nosso sangue é quente, a nossa alma é fremente pelo nosso passado. Temos orgulho dessa terra, tão linda e tão bela, em que seu seio se encerra o episódio do contestado. A luta do contestado tem tudo a ver com a história da luta pela terra, porque há 100 anos atrás, ou até antes, essa luta já inicia. E por onde ela inicia? Justamente os caboclos, os moradores dessas terras, sendo expulsos para a instalação de uma linha ferroviária, uma linha férrea, de uma empresa norte-americana, estadunidense, melhor dizendo, onde ela se apropria das terras do país, 15 quilômetros de cada lado dessa ferrovia. Mas não para por aí, porque ninguém mediu esses 15 quilômetros. Então, na verdade, essa empresa se apropria de muito mais. Além de tirar todas as riquezas da madeira, que era o pinheiro que tinha aqui, e levar isso, a maioria, para os Estados Unidos, ela fica com a terra e expulsa todos os caboclos aqui da terra. Para o Sindasp, a escolha de temas e a escolha de regiões para a realização dos congressos sempre foi uma grande luta, Os congressos sempre buscam resgatar histórias de lutas, de terras e de pessoas que aconteceram nas regiões. Então, para nós, fechou direitinho a história de falar do tema contestado numa região do contestado. Achei muito interessante o tema sobre o contestado. A gente ouve falar assim, poucas coisas quando está estudando e deu para conhecer muito a respeito desse contestado, como foi a luta do trabalhador e que continua até hoje nessa grande luta pelos seus direitos. Hoje, depois do Congresso, a gente tem uma motivação maior de buscar mais história, se aprofundar no tema, que é um orgulho para a nossa região. Nos 26 anos do Sindasp, a categoria premiou as artes, contou sua história
confraternizou e homenageou a saga do contestado. Danças folclóricas, humor e artesanias enriqueceram os 3 dias de aprendizado e reflexão. Sempre os congressos eles foram organizados em regiões muito turísticas do estado, né? Isso acabava incentivando muito aos participantes do Sindasp a vir. Ao momento que a gente escolhe Canoinhas, escolhe o contestado, ele vira um congresso essencialmente temático, que envolve apenas o tema do contestado. Então, nossa expectativa é, será se um congresso temático vai envolver o pessoal participante do Sindasp, os filiados? E, para nossa surpresa, o pessoal veio, o pessoal participou, e isso foi fundamental. A avaliação é a melhor possível. Trabalhadores do campo e da cidade, artistas, historiadores e jovens uniram laços de 2 séculos de luta e fraternidade. O sindicato, ele não deve ser só um bom corretor da nossa força de trabalho. Não é só para isso que serve o sindicato, para ir lá negociar o valor da nossa força de trabalho. Não é isso. E as pessoas nos cobram apenas isso. Não é isso. Tem muitas outras coisas para fazer. O sindicato, ele não é um imã, ele não atrai todos os problemas. Os problemas estão aí já. Eles existem. Não é o sindicato que atrai. Os problemas chegam até o sindicato muitas vezes porque a democracia burguesa que está instalada, ela se mostra incapaz de resolver os problemas dos trabalhadores, a maioria dos problemas. E aí o que acontece? O trabalhador, ele cobra do sindicato, ele vem cobrar, a base vem cobrar do sindicato esse problema, mas ele só vem cobrar depois de que ele vai até a justiça, depois de que ele vai até o seu político amigo. Aí quando ele não consegue resolver, ele vem até o sindicato. Aí ele diz que é um problema. E ele deveria vir primeiro no sindicato, que é o lugar dele. Eu queria acabar essa falação aqui com um pensamento de um escritor que eu admiro muito pela defesa. Ele defende o povo, que hoje é o povo mais sofrido do mundo, que é o povo palestino. Mahmoud Darwin, ele escreveu assim, ó: ainda goteja a gota do crime. Rebelem-se e permaneçam vigilantes e prontos para o combate. E é assim que nós vamos permanecer.